Finalmente, alguém veio aqui falar sobre o preço do café. Por que o café está tão caro? Eu estive essa semana no evento da ABIC, o Em Café. A ABIC é a Associação Brasileira da Indústria do Café. O Em Café é um evento super luxuoso que aconteceu esse ano no Royal Palm Plaza, aqui em Campinas. E a gente teve os melhores palestrantes das empresas de supermercado, das indústrias de café, de agricultores, falando sobre o preço de café. Eu tenho alguns aspectos rápidos aqui que vai resumir porque o café está tão caro, se ele vai ficar mais barato e como que a gente pode prever ou ter alguma expectativa para os próximos tempos. A gente começa aqui, pessoal, analisando demanda e oferta. O preço, o principal motivo, logo de cara, está na produção versus consumo. Aqui eu tenho nesse gráfico produção, que estão as colunas, e aqui eu tenho que estar chamado de desaparecimento. Desaparecimento, ele é o termo utilizado para o café que está saindo do mercado. Então você pega os estoques que estão sendo baixados, as vendas que estão acontecendo. Então eu tenho na linha azul claro o desaparecimento, o suposto que está sendo vendido, tá? E nas colunas mais cheias em azul, a gente tem o que está sendo produzido. Então a gente percebe que ambos, tanto o desaparecimento, tanto as vendas, quanto a produção, ele vem subindo ao longo dos anos. Quantos anos é esse gráfico? Eu peguei aqui bem no cantinho, olha, safra 2007 2008. Cada númerozinho desse aqui, por exemplo, é 15 e 16, olha eu sem óculos. Então 15 e 16, então a gente vê que todo ano ele praticamente vem aumentando tanto o consumo quanto a produção. Tá? Aqui no início aqui do nosso gráfico, a gente vê uma característica que é importante, que até uns 10 anos atrás era muito forte, que é o café sendo produzido mais forte num ano e menos no outro. O que no restante do gráfico não acontece com tanta potência, porque a gente conseguiu minimizar essa coisa do café ser produzindo ano sim, ano não, com uma técnica de poda das árvores, entre outras coisas, tá? Daí não é meu mercado também, eu sei pouco disso. Então a gente tem um crescimento praticamente linear todos os anos, tanto do consumo quanto da produção. Sendo que essa parte que já está aqui em vermelho, e eu vou circular de novo em vermelho, a gente tem uma quebra da produção e a demanda aumentando. Então ficou um espacinho aqui, pessoal, olha, muito importante, de quebra de produção, aqui também. Aqui acabou a produção sendo um pouquinho mais alta, mas o tanto que diminuiu o estoque nos últimos, posso dizer que 7 anos, tá? Desde que a gente começou aqui, de 7 anos para cá, o estoque está mais baixo e a demanda continua aumentando no mundo inteiro. Então, o principal fator foi oferta e demanda. Ainda sobre oferta e demanda, pessoal, olha que interessante. As importações de café verde e torrado. Aqui a gente tem a China como o principal player, que nos últimos anos, e veja que aqui a gente tem o gráfico de vários países, tem Turquia, Arábia Saudita, etc., aqui em cima, e olha que a China, ela importava praticamente nada, porque ela tinha condições de ter café, inclusive para exportação, ela consumia o próprio estoque, ela não importava nada. Aí aqui, deixa eu dar um zoom aqui, a partir de 21, ela começou a virar um grande importador. Olha como ele importou aqui e principalmente aqui no último ano. Então ela acabou saindo, o consumo na China se manteve em 1 milhão de sacas, desde todo esse tempo de medição, tá? Só que ela teve, a produção se manteve de 1 milhão de sacas em todo esse período, mas ela quadruplicou o consumo. Então ela precisa importar mais, então ela está realmente forçando a demanda do mercado. Ela está pedindo que o mercado produza mais e o mercado não está dando conta de atender. É um dos principais players. Praticamente todos eles aumentaram, mas a gente tem a China com muito mais velocidade. É um forte player nessa coisa de demandar mais. Mas, Rafael, o preço aumentou muito de uns tempos para cá, né? Então, quer dizer que deve estar vendendo menos. Isso daqui, pessoal, aqui eu estou tirando da Abras, tá? A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, ela trouxe uma informação muito valiosa. O supermercado atende 93% da compra do Brasil, né? Então a gente passa praticamente tudo pelo supermercado que é vendido. E olha só que interessante, em 2024, que o café já estava mais caro, tá? Quanto estava mais caro o café em 2024? 20%. Em 2025, 80%. Tá? Então a gente teve aqui um incremento muito grande no preço, mas sabe o que aconteceu com o volume? Continuou aumentando, tá vendo? O volume em quilos continuou aumentando, aumentou quase 5% em 24 e já está aumentando 3,6% em 25. Ele continua aumentando, só parou de aumentar um pouco tão rápido quanto 24. E olha que interessante, tá? 4% o aumento em 24 e 5,1% o aumento de volume em 25. Claro, tem troca
tá? Tem gente que comprava mais caro, compra mais barato, tá indo para trás de preço sim, mas o volume não caiu, as pessoas estão se adaptando e continuam comprando café. Então, para 25, o interessante é que assim, porque o preço aumentou, a demanda já está caindo. Ainda não está caindo. Então, a gente pode concluir que a demanda mundial e inclusive a demanda nacional continua aumentando. Então, não estamos prevendo queda na demanda. Já da ponta da oferta, pessoal, a gente também tem fatores bem interessantes. Primeiro, falando de micro oferta, que é nível Brasil, por exemplo. As principais regiões que produzem café, que é Minas Gerais, Espírito Santo, interior de São Paulo, não há previsão, pelos especialistas em temperatura, de que vai haver algum evento que prejudique a plantação no ano de 2025 ou 2026. Tá? Então, principalmente, a gente, apesar de não ter café em 25 e ter uma previsão de ter pouco café para comprar isso e deixar os preços mais altos, com a Bolsa de Nova York trabalha com futuro, a gente começa a ter lá em 26 a previsão, se nada acontecer durante o 25, durante o inverno principalmente, em questão de seca ou de chuva, a gente tem um 26 com preços caindo e a bolsa futura puxa o preço atual. Então pode ser que lá em 26 a gente já comece a prever cafés, né, em mais abundância por conta da regularidade climática, tá? E aí a gente começa a ter maior produtividade, o que deve derrubar um pouco os preços. Tá? Então, o fator micro Brasil. Tá? Agora, existem tantos fatores que influenciam na oferta que, por exemplo, eu trouxe alguns aqui ainda da Encafé. Por exemplo, a gente tem aqui reportagem da CNN. A primeira aqui é um gráfico do café, o Arábica, e aqui é o Robusta, tá? Então é o gráfico de preço deles. Então a gente tem fatores externos que não são só o clima no Brasil que influenciam, são muitos fatores. Então, por exemplo, o que a gente pode acreditar do café no mundo a esse aumento de preço? Por exemplo, os conflitos no Mar Vermelho, lá a coisa dos Houthis, né? Eles, com essa coisa de não deixar o café que tem muito peso posso dizer, no preço, porque ele é o bloco que mais consome café no planeta é o bloco europeu. E o café para vir do Vietnã, se ele não conseguir passar ali pelo estreito, né, onde os Houthis estão dominantes, esqueci o nome do estreito agora, ele tem que dar a volta e fica mais caro, demora mais para chegar, chega mais velho. Então já tem um impacto aí, né? Houve esse ano também uma seca no Vietnã. O Vietnã é o segundo país em produção de café. Tá? Ninguém chega perto do Brasil, mas o Vietnã tem uma potência ali, né? Junto com a Indonésia, né? Que se não me engano é o quarto maior produtor de café, o Vietnã é o segundo, a Indonésia o quarto. Tá? Então eles têm um problema, eles tiveram um problema grave de seca e a gente então teve perspectiva e de fato uma diminuição na produção. Então são esses fatores climáticos junto com fatores externos que é a guerra. Tá? E já há uma expectativa, uma especulação das pessoas anteciparem compra por causa do fator Trump. Eu vou antecipar a compra porque eu não sei como é que serão as tarifas. Então, isso também está influenciando. Então, a gente tem alguns fatores do lado da oferta que estão influenciando o preço. E, no geral, pessoal, era isso que a gente queria falar. Então, não dá para a gente prever muito como é que vai ser. Tem algumas dicas, tem algumas pequenas, né? Aí posso dizer, previsões para o futuro. Mas, no geral, o que a gente tem é uma demanda aumentando e vai continuar aumentando, porque é tendência. Tá? E com uma oferta, a princípio, que vai aumentar, mas com irregularidades que podem vir de todos os lados, que a gente não tem controle, né?